Olá, eu sou o Eduardo e você está no canal Excel Didático. Hoje eu vou mostrar como fazer para poder acumular percentuais. Isso é muito comum em matemática financeira, mas no caso de você fazer um acompanhamento de evolução de índices, eles não se repetem, eles são diferentes mês a mês e para você fazer uma acumulação deles, você tem que multiplicar um sobre o outro. E aqui no caso nós temos o seguinte, temos vários indicadores, são todos dados aleatórios, tá? Nenhum deles é dado real. Você tem uma posição de acumulado do ano, acumulado os últimos 12 meses, 24 meses e 36 meses. Aí bate um desespero, porque a forma de calcular isso aqui, mais simples, é você fazer o seguinte, você vir aqui, abrir parênteses, pegar esse percentual aqui, como ele já está em percentual, já é meio caminho resolvido, mas tem que somar um, depois multiplicar, abre parênteses, esse carinha aqui, mais um, vezes, abre parênteses, esse aqui mais um, e esse cara aqui, esse aqui mais um, só que para finalizar ainda tem que tirar um aqui, para poder fechar a conta, 4,75. Como aqui é o ano, eu fiz só 4 meses, isso ia ficar desse jeito, no jeito tradicional. Olha a quantidade de fórmula, isso aqui só para 12 meses. 12 meses, na realidade, para o ano. 12 meses, no caso, é diferente porque eles são os últimos 12 meses. Então, os últimos 12 meses eles são deslocados, eles são os últimos 12 informados. Ou seja, para você atualizar essa planilha é uma coisa de doido, porque você tem que... O 24 meses, por exemplo, olha a quantidade. E olha o 36 meses. Uma loucura se fazer uma fórmula dessa. Sem contar que a cada mês que passa, que você atualiza, você tem que tirar o de trás e acrescentar um na frente. Então a margem de erro aqui ela é imensa. Com isso, a gente vai usar aqui a função multi, que ela é uma função que multiplica os números de uma forma um pouco diferente. Eu vou mostrar como fazer aqui. Então nós temos a função multi, M-U-L-T, que você vai marcar a área em que você quer fazer a sua multiplicação. Então vou marcar daqui o W. Até o AW. Aí vem o primeiro pulo do gato. Se eu encerrasse aqui, o que ele ia fazer? Ele ia multiplicar os percentuais entre eles. Só que, como eu já havia calculado aqui anteriormente, você precisa colocar um 1 na frente de cada percentual e depois você multiplicar entre eles. Aqui, o que o multi vai fazer? Ele vai pegar cada um que está dentro dessa faixa, vai somar 1 a cada um deles, tá? E depois multiplicar. E aí, para finalizar, eu boto um menos 1 para ele tirar aquele menos 1 lá no final e voltar a ser um formato percentual, que eu preciso ter ele no formato decimal com um somado na frente para poder fazer a acumulação e no final tem que retirar isso para poder voltar ao formato percentual. Só que não acaba aí. Aqui tem uma informação muito importante, mas muito importante mesmo. Você, para finalizar essa fórmula, você tem que apertar simultaneamente Shift, Ctrl e Enter. O que vai acontecer? Ele vai criar duas chaves que não são as chaves do teclado. Não adianta você botar essas chaves manualmente que não funciona assim. Isso transforma a fórmula numa matriz. Ou seja, ele vai fazer isso aqui de forma matricial e não individual. Então ele vai pegar, como eu falei, esse carinha aqui, ele vai somar 1. Vai pegar esse carinha aqui, vai somar 1. Esse vai pegar 1, esse vai pegar 1. Como aqui está zerado, então vai ser 0 aqui no produto mesmo. E vai multiplicar depois. E aqui no final ele vai fazer menos 1 para cada operação dessa. Então ele só funciona dessa forma. Todas as vezes que for fazer uma edição nessa fórmula, você tem que, ao sair, tem que dar um Ctrl Shift Enter. Se você esqueceu, ele vai dar um erro, por exemplo. Ele já tirou as chaves. Se eu der um Enter, ele dá um erro de valor. Às vezes ele dá um erro de ref também, dependendo do erro que você está causando. Mas aí é fácil, é só você clicar aqui dentro, ou então você dá um F2 se você estiver em cima da própria célula e dá um Ctrl Shift Enter, que automaticamente isso já é resolvido. Sempre que você dá isso, ele desformata aqui, mas aí não tem problema. Só você pegar e ajustar. Você vê que deu certinho, o cálculo deu exatamente a mesma coisa. Tem a vantagem, né, que você não precisa ficar puxando um por mês e cada número que você inserir, por exemplo, botar um 100% aqui, ele já vai começar a recalcular ali. Então, vamos deletar isso aqui. Com isso aqui eu já resolvo um problema, que é a questão do ano. Como ele aceita ser copiado e colado seguidamente, então não tem problema que ele não vai perder aquelas chaves, colar fórmula aqui, que aí eu não perco o formato. Então aqui eu já tenho uma questão resolvida, que é a questão do ano. Agora vamos para a questão dos 12 meses. Aí a coisa já complica um pouquinho e a gente vai ter que usar o recurso do desloque. Então eu fiz uma série sobre esse desloque, então vou repassar rapidamente essa função, mas tem uma série, tem 5 vídeos sobre ele, então se quiserem se aprofundar um pouco mais, tem esses vídeos para vocês assistirem. Mas nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar usando a função multi, só que ao invés de utilizar esse miolinho aqui, indicando qual é a referência,
referência, eu vou usar o desloque. Por quê? Porque o 12 meses, eu tenho que fazer uma fórmula de modo que ele pegue os últimos 12 meses e ele recalcule automaticamente. Porque nesse caso, como eu falei, se eu colocar aqui o percentual de maio, ele não vai estar atualizado automaticamente. Eu tenho que vir aqui, detonar o último mês e colocar o mês mais novo. E no caso do ano, esse multi, se eu colocar essa fórmula para cá, todo mês eu teria que arrastar essa faixa um mês para frente. E aí o risco de errar também continua. Então, usando o desloque, eu vou deixar isso tudo automático. Ele vai ler quantos tem nessa linha inteira, vai pegar os últimos 12 dados digitados e vai calcular isso sem você se preocupar em ter que ficar atualizando fórmula. Igual multi, desloque. Então, o desloque eu vou usar da seguinte forma. Você viu que eu copiei aqui embaixo, deixei uma figurinha aqui embaixo quais são os parâmetros do desloque, que é referência, a quantidade de linhas para cima e para baixo, colunas, altura e largura. Só lembrando que o desloque, o que ele faz? E você, a partir de uma referência, você desloca, você faz com que ele traga informação tantas linhas para baixo, para cima, para o lado, ou tantas colunas para baixo, para o lado também. Então, por exemplo, se eu tiver uma referência aqui, B2, eu colocar a linha, a partir da B2, ele vai pular uma linha e vai trazer a referência que está na linha de baixo. Se eu colocar aqui coluna 1, ele além de pular uma linha para baixo, ele vai pular uma coluna para a direita. O altura e largura, ele funciona quando você trabalha com matriz, quando você usa uma área que não é linear, é uma área de matriz mesmo. Então, o desloque, nesse caso, ele vai funcionar. Vou colocar como célula inicial B3, tá? E vou travar ele na coluna, porque como eu vou copiar para o lado isso, eu quero que ele se mantenha em B3. Ponto e vírgula, essa é a primeira referência. Por que B3? Porque B3 é a primeira que tem nessa linha inteira, essa planilha ela foi feita de forma incorreta, porque ela tem mais dados na lateral do que para baixo. Um conceito que eu tenho para você fazer tabelas é que quanto mais dados você tiver, ou seja, se ela for mais larga do que alta, você precisa inverter essa situação. Você precisa colocar, por exemplo, os meses eles ficariam nas linhas e os dados nas colunas, como eu vou mostrar depois numa outra planilha que eu tenho prontinha aqui do lado. Então, o desloque, nós começamos em B2, linha, o próximo parâmetro é a linha, vai ser 0, tá? Por que 0? Porque ele vai se manter na linha onde está o B3, ou seja, ele vai ler tudo que tiver iniciando em B3 para a direita e não vai pular de linha, ele vai trazer tudo que tiver nessa linha, ou melhor, ele vai ler o que está nessa linha. Coluna, aí que tem um pulo do gato. A forma mais fácil de você fazer com que o Excel calcule quantos itens ele vai precisar ler usando o desloque, o melhor deles é usar o continuum. A função continuum, ela conta quantas células tem no intervalo que tem número dentro. Se eu der para ele a range, a faixa de B3 até a W, ele vai contar quantos itens tem dentro dessa faixa. E o que tiver sem nada digitado, ele vai simplesmente desprezar. Então, vou colocar aqui a faixa B3, travando a coluna, até a X. E eu vou explicar por que eu vou usar o AX. Travar a coluna também. Fecha aqui. Aqui eu já vou ter um número. Só que o desloque, eu preciso indicar para ele qual é a altura e a largura do que ele vai ler. Nesse caso, como ele vai contar todas as células que têm dados, que têm valores, eu preciso tirar 12 para que ele volte 12 e comece a calcular a partir de 12 para trás. Então aqui eu vou colocar menos 12. Aqui a gente vai pegar o total de itens que tem nessa faixa inteira e vai diminuir de 12, porque ele vai considerar daqui voltando 12 para poder fazer o cálculo. Só que aí, bom, a altura, como eu estou trabalhando em linha, a altura eu vou ignorar, que é o outro item, outro parâmetro que ele pede aqui no desloque. Então eu vou deixar sem nada, vou pular para o próximo parâmetro, que é a largura. Ou seja, eu vou dizer para ele olhar 12, a partir daquela de 12 para trás, olhar os 12 para frente, tá? Que é diferente, tá? Porque como eu estou indicando para ele que toda essa faixa aqui onde ele vai ler, então ele está voltando 12 a partir desse cara aqui e calculando 12 de lá para cá. Então eu coloco 12 aqui. Aí para dar continuidade à conta acumulação do percentual, então a gente vai colocar aqui mais 1, fecha o parênteses, menos 1. E, não esquecendo, Ctrl Shift Enter. Pronto, a gente já consegue a acumulação dos 12 últimos meses, ok? Você viu que bateu direitinho com o cálculo da forma tradicional. Então, mais uma vez, como a gente está trabalhando com uma faixa que é uma linha, o desloque a gente começa na B3, mantém na mesma linha, que isso aqui é 0. O 0 indica que eu vou manter na mesma linha, não vou pular linha nenhuma. A coluna, quais são as colunas que eu
vou considerar vão ser as colunas a partir do total de dados, de quantidade de dados que ele leu aqui, que foram 40. 40 menos 12, então ele vai pegar dos 40, ele vai voltar 12 e aí vai calcular 12 na largura. É assim que ele funciona. Então aqui a gente já pode copiar para baixo. Copiar a fórmula. E agora a gente vai copiar para o lado, só atentando para o seguinte, que basta você alterar esses números aqui, ó. O 12 vira 24, porque ele vai voltar 24 e ele passa calculando 24. Shift Enter. Ctrl Shift Enter, acertando agora o formato percentual. Então você vê que ele está batendo direitinho com a forma tradicional. Vou fazer o mesmo por 36 meses. Chegar aqui, trocar para 36. Depois dessa fórmula pronta, você não precisa mexer mais em nada. 36. Ctrl Shift Enter. Vou pegar aqui, colar para baixo. Colar fórmula. Agora vamos para outra planilha que eu vou mostrar de uma outra forma. O Multi2 nada mais é do que a mesma planilha que tem lá. Planilha que tem dados lá desde 2015 e que no caso agora está na vertical. Então nós vamos fazer agora considerando vertical e vamos mostrar como é que o desloque funciona um pouquinho diferente, porque como a gente está em outro sentido agora, lá era horizontal que está vertical, então a fórmula vai ser ligeiramente diferente. Só que antes, para eu ter certeza que eu estou fazendo tudo certinho, eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa área aqui, vou copiar e vou colar aqui do lado, mas vou colar usando esse símbolo aqui, ó. Vou copiar com vínculo de imagem. Isso aqui, ele reflete exatamente o que está aqui. Se eu fizer alguma alteração de valor, por exemplo, se eu botar um 5 aqui, você vê que mudaram os percentuais. Lá ele vai mudar também. Apesar de ser uma figura, ele está refletindo exatamente a mesma informação que tem aqui desse lado. Isso é um macete interessante. Então vamos lá. E montar da mesma forma que eu montei lá na outra planilha. Então vou colocar aqui igual multi de B38 a B49 mais 1, fecha, menos 1. Vou copiar isso aqui para o lado, que é até mais fácil. Ver que os dados estão todos batendo direitinho aqui. Agora vamos fazer aqui o 12 meses. Eu só copiar essa imagenzinha para cá, para a gente ficar com as definições do desloque aqui à mão. Multi desloque, vai ser B2, que vai ser a primeira célula com dados aqui dessa coluna, B2, vou travar a linha para copiar ela depois. Aí aqui muda um pouco de figura, a linha passa a ser informação que eu preciso contar e não mais a coluna, então aquele conte num, eu já faço ele aqui nessa posição aqui de linha. Então eu vou pedir para ele contar de B2 a B50, depois eu explico por que eu vou fazendo no B50 e não no B49, B50, então eu vou travar ele aqui, pelo menos as linhas. Fechou aqui, menos 12. Aí agora a altura, a gente já tem a definição aqui da linha, da quantidade de linhas que ele vai pegar, quer dizer, ele vai até embaixo, depois vai parar aqui, que é o número que ele está calculando aqui, menos 12, vai subir 12, e depois a gente vai definir que a coluna vai ser 0, porque ele não vai andar de coluna, vai ficar na mesma, e 12 linhas para baixo. Ele vai pegar, vai somar a quantidade que tem, de tudo que tem aqui, quantidade de itens que tem aqui, vai diminuir de 12, então ele vem parar daqui 12 para cima, e depois ele vai considerar os 12 para baixo, ok? Aí é só fechar, mais 1, menos 1, Ctrl Shift Enter. Então fechou ali bonitinho. Vou pegar e copiar para o lado. Então, todos os dados estão batendo direitinho com esses que estão aqui. E aí, como eu falei, o 24 ele vai ser basicamente a mesma coisa, só trocando aqui o 12 por 24. 24. Enter. Voltar com o formato percentual, bateu direitinho. Copia para o lado. Ok, estou fechando tudo. Copiar esse aqui para baixo. Esse passa a ser 36. Ctrl Shift Enter e tudo está certinho. Aí vem uma outra sugestão para poder deixar esses cálculos mais automáticos. O que acontece? Quando acabar esse ano, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui uma quantidade de linhas, mais 12 delas, para poder fazer com que você consiga colocar os dados referentes a 2019, por exemplo. Só que aí, o que acontece? Esses carinhas aqui, eu não preciso me preocupar, porque todos eles já vão estar, você viu que eles estão avançando até os 50, tá? Então se eu pegar aqui, no 50 e colocar mais 12, e eu inserir, vai ter problema nenhum. Ele vai continuar pegando até após o término do ano. Ele pega no 13º mês, vamos dizer assim. Sempre que eu fizer isso, deixando uma mais, quando eu copiar,
Quando eu inserir linhas, ele vai considerar a extensão aqui dessa range, ok? O único problema é o ano, porque o ano, como eu fiz ele botando a faixa somente de 2018, ele não iria acompanhar isso aqui. Mas para isso, tem solução também. Eu vou remontar essa fórmula, só que vou fazer ela diferente. Eu vou fazer ela de forma similar a essa daqui. Só similar, tá? Porque como o multi, ele precisa, nesse caso, ele precisa ler sempre os 12 últimos, então eu vou desconsiderar algumas informações aqui. Então vamos lá. Então aqui nesse semeiuca aqui vai sair isso aqui e vai virar deslock. Deslock o quê? B2, travando a linha, ponto e vírgula. Aí vai ser diferente. Eu vou usar contar valores. Vou usar contar valores mais da coluna A. A2 até A50. Dessa vez eu vou travar tudo. Ok? Por que eu estou usando contar valores? Porque, diferentemente dos outros, eles pegam efetivamente os 12 últimos meses a partir do último dado digitado. Só que o cálculo do ano não é assim. O cálculo do ano ele considera todos os percentuais desse ano aqui. Então, conforme eu for digitando, eu quero que ele continue pegando de janeiro até dezembro, e não pegando os 12 últimos meses. Então, contar valores me faz trazer o seguinte: quantos dados tem de data, né, do A2 até aqui o A50, que não tem nada mesmo, né, ele está contando só até o A49, e tirar 12, porque aí eu vou estar jogando para o último mês essa informação. Então ele vem para cá, volta 12 e pega os últimos 12. Por isso que dessa forma é diferente aqui. Menos 12, eu vou botar 0, 12, mais 1, menos 1. Deixa eu ver um pequeno errinho aqui. Na verdade, a função é conte valores, não é contar valores. Ctrl Shift Enter, aí está resolvido o problema. Porque ele fica pegando essa faixa inteira, sempre olhando os 12 últimos. Aí, a partir do momento que eu preciso inserir, gente, linhas a partir da 50, tá? Se eu colocar a partir da 51, isso aqui não vai funcionar. Então, você colocando a partir da 50, ele vai automaticamente atualizar todas as formas. Todas as formas vão estar seguindo ainda a regra aqui. Se eu colocar aqui um outro ano, por exemplo, eu vou colocar aqui, ele aqui vai dar um errinho porque ele desfez a fórmula, mas aí é só dar um Ctrl. Ele está dando 0 porque não tem nada aqui. Então, se colocar 1%, 1%, 1%, 1%. Óbvio, né? Essas aqui vão todas ficar com cálculos errados porque eu não tenho isso aqui. Eu estou só mostrando em função do ano, tá? Porque ele pega essa informação e calcula aqui. Então, vamos voltar ao que era antes. Bom, e vamos acertar agora o que está na outra planilha. Agora eu vou colocar a informação do multi certinho aqui, usando o deslock que fica melhor para trabalhar. Estou só incluir aqui o deslock. Ok. Aqui ela já está naquele formato elástico que eu falei. Então a gente vai pegar isso aqui, copia as fórmulas para baixo. Aí está finalizada a planilha. Com isso ela fica bastante automática, você não tem que interferir em nenhuma fórmula a mais, e a cada ano de dados que surgir, você pega essa coluna aqui, ou no outro caso aqui, nessa linha aqui, e você expande 12 e começa a digitar os dados que eles automaticamente vão começar a pegar. Tá? Espero que tenham gostado. Essa dica ela economiza um tempo grande e minimiza muitos erros. Acho que o principal ponto não é nem tanto economizar o trabalho na hora de montar a fórmula, mas sim em minimizar os erros de ter que ficar mexendo ela todo mês para poder ajustar, ok? Espero que tenham gostado. Dê um like, por favor, que isso ajuda muito o canal, e até o próximo vídeo.